Olá, boa noite a todos. Boa noite, mais uma live. Como vão? Como vai, André? Como é que vai? Como é que vão vocês? Vocês estão ouvindo bem? Estou feliz, de estar aqui de volta, Uma semana se passou e nós estamos aqui com o mesmo tema. Um tema que foi a pedidos de vocês. Vocês pediram para eu continuar falando sobre depressão. Então, está feito, A proposta foi feita por vocês e eu estou aqui para seguir essa ideia de que a depressão não é uma coisa simples de se falar numa live e realmente foi necessário essa retomada do tema. Boa noite a todos, boa noite Carolina Franca, boa noite Roseli Trigo, boa noite Cátia Andrade, boa noite também Cátia Carvalho, Tânia Visco, boa noite. E todo mundo que está chegando, Tereza Ouro, muito bem, Tereza, assinar para você. E estou vendo aqui muita gente legal, Sátia, boa noite, aluna da formação. Boa noite a todos, enfim, feliz que vocês estão animados, em participarmos desta conversa, desse bate-papo, um tanto quanto informal, mas falando de coisas não informais, mas formais e sérias. Sheila Arandas, como vai? Tudo bem? Bem-vinda à minha live sobre depressão, parte 2, certo? Esperemos que eu possa trazer algumas ferramentas, algumas ideias, que eu possa me inspirar nessa noite e falar de pontos importantes sobre a depressão. Então, espero que estejam... Será que o som tá bom? Acredito que o Wi-Fi aqui tá legal e eu já estou conseguindo dominar essas ferramentas tecnológicas que estavam me dominando. Agora eu já estou conseguindo. A Miriam Manucci, bem-vinda, Miriam. Quando é que volta para o NAPSE? E a Eliana Chagas e todo mundo chegando aqui. Feliz com a presença de vocês. Obrigado, gente. É importante esses interlocutores invisíveis que eu vejo aqui passando os nomes de vocês, as mãozinhas, e eu sei que vocês estão conectados com a ideia da gente trabalhar esses temas difíceis nessas lives que eu considero lives clínicas. Por que lives clínicas? Porque são lives que têm um objetivo de não só uma questão teórica, mas de fazer uma interrogação entre a teoria e a vivência de cada um e a questão de cada um. Laura Catarina, bem-vinda, Laurinha. Então, essas ideias de trazer uma interlocução com vocês através do saber da psicanálise, eu fico muito feliz de que esteja havendo uma demanda, as pessoas estão precisando ouvir essas coisas, e eu estou feliz porque eu estou conseguindo modular esse saber de uma forma que possa atingir quaisquer públicos, não apenas os que fazem a formação, os colegas psicanalistas, os estudantes de psicologia, mas qualquer pessoa que tem questões sobre o psiquismo humano e que eu possa trazer um saber mais modulado, modular esse saber para que ele seja fácil de compreensão. E que vocês aproveitem essa live como uma ferramenta, como algo que serve para vocês fazerem uma interlocução com o dia a dia de vocês, com pessoas que estão precisando de ajuda, poder realmente ajudar. Olá, Cláudia. Tudo bom, Cláudia Viana? Tudo de bom? Bem-vinda também. Então, neste momento que nós estamos, neste confinamento, realmente estão me dizendo, Martinha, querida colega, como vai? E dizendo que eu facilita de uma forma, realmente, eu estou buscando sempre. Olá, Carlos, bem-vindo também à minha live sobre depressão, parte 2. Eu quero dizer a vocês que eu preciso ter uma condição de passar para vocês um saber que sirva para vocês entenderem. Não é nada, é como se fosse uma modulação do saber da psicanálise, o que eu posso chamar de Maria Dalva de Paris, Coucou Dalva, ça va bien et Paris, comment va Paris? Que saudade de Paris, beijo querida. Este saber é um saber elástico, eu já falei, que faz interface com vários saberes. E nós estamos vivendo um momento de uma depressão social. Eu posso dizer isso, que é uma coisa... Oi, Sandrinha de São Paulo. É uma coisa, não posso me desconcentrar e ficar falando com vocês. Mas eu quero dizer que essa depressão social é um momento de muita introspecção. Nós estamos vivendo um ensimesmamento, cada um na sua concha, na sua casa, no seu útero psíquico,
está podendo fazer uma revisão da própria vida. O confinamento nos traz isso, nos traz uma introspecção muito maior. Mais do que a gente ficar voltado para o mundo externo, a gente está voltado para o mundo interno, para a realidade interna de cada um. É sobre isso que eu quero falar, e onde entra a depressão, e onde entram as psicopatologias psíquicas, e como podemos trabalhar de uma forma mais interessante, inteligente, sábia, de uma forma mais proativa em cima dessas questões, ajudando as pessoas que estão precisando da gente, né? São muitas as pessoas que estão precisando, muitos que não podem ter um atendimento, que está difícil porque realmente o financeiro não dá, as pessoas estão com a questão financeira muito complicada nesse momento, então existe a necessidade do básico, né? E realmente poder ajudar, né? Fazer um encaminhamento para algum lugar onde a pessoa possa ter uma escuta. É isso que eu tenciono também, através dessas lives clínicas, dinamizar o trabalho do NAPSE, o nosso trabalho online, né? A gente trabalha com social, e também discutir um pouco sobre essa depressão social que acometeu todos nós, porque estamos fora do nosso padrão normal, do nosso cotidiano normal, da nossa vivência do dia a dia, não temos mais as garantias que tínhamos antes, estamos preocupados como vai ser o retorno, né? Aqui no Brasil estamos em pleno confinamento, a coisa aqui não tem perspectiva, nós não estamos saindo da pandemia como outros países. Na França as pessoas já estão na rua, nos cafés, acabou a morte, 0 morte por dia, não é o caso, não está assim no Brasil. Então o Covid está muito forte aqui ainda e a gente ainda está precisando ter muitas energias internas para lidar com tudo isso. Então essa situação meio nebulosa, né? Meio preto e branco, essa coisa meio entristecida, essa nuvem de entristecimento que realmente está nos acometendo, né? Desde março, mais ou menos, estamos no 3º mês da pandemia. É curioso que eu sou avó há 3 meses, então a pandemia coincide com uma grande alegria na minha vida, que é Letícia. Letícia nasceu em 17 de março, em pleno início do confinamento. Sou uma avó virtual. Então, nesse momento, quer dizer que eu tenho essa alegria tão grande, eu tenho também a privação de não tê-la nos braços, de não estar com ela, de não vê-la se desenvolver presencialmente, sim por vídeo. Então, a vida ficou muito difícil, pessoal, em todos os níveis, para todas as pessoas. Ninguém está bem agora. E nós temos que ter a engenhosidade psíquica, usar de ferramentas sublimatórias, ferramentas incríveis, porque o ser humano, ele é uma caixinha de surpresas. Nós temos, às vezes, forças de que a gente não sabe de onde veio. Nós temos energia que a gente não sabe onde estava, aquela energia guardada. Parece que a gente tinha uma caixinha guardada com energia reserva. E a gente, às vezes, encontra uma alegria, uma esperança que não se sabe de onde vem. Porque quando a gente olha nos dados de realidade, não é motivo de tanta alegria, não é motivo de esperança. Mas parece que tem uma mola propulsora dentro de nós que faz a gente alavancar essa necessidade de falar. Eu digo a vocês, sim, minha neta Letícia significa alegria, é toda a minha cara, eu adoro esse nome, porque é um nome querido e ela realmente é uma alufada de oxigênio nessa poluição emocional que estamos vivendo. Então, como a gente encontra forças para poder se animar, fazer lives, e eu vou dizer a vocês, eu faço essas lives para você, mas eu estou fazendo para mim. Eu encontrei uma ferramenta criativa de poder trabalhar também minhas questões. Porque quando eu sei que tem pessoas esperando as minhas lives, eu me animo, eu me estimulo, eu leio, eu estudo, eu começo a trabalhar em várias direções. Então, queridos, eu vou dizer a vocês o seguinte, tem sido muito prazeroso poder fazer essa interlocução com vocês. Muito prazeroso poder usar o ferramental de 40 anos de clínica para poder trazer para vocês algumas ideias do que é a depressão nessa segunda parte do desenvolvimento do tema. Só para recapitular, porque alguns ainda estão entrando, eu quero fazer a retrospectiva de na semana passada.
eu falei de várias causas da depressão, mas que eu identificava pelo menos 3, que são mais comuns na clínica, podem ser outras. A primeira causa são as situações de perda, pessoas que perderam alguma coisa e que estão vivendo um luto, que exatamente é a perda, é a forma de elaborar a perda. E esse luto se prolonga e a pessoa não consegue sair dele. E a pessoa fica, de certa forma, capturada pelo luto, pela perda, pela sensação de que não vai dar conta, de que aquilo é duro, é pesado, a vida perdeu sentido, ficou preto e branco, a vida não tem mais graça. Existe a anedonia, que é a capacidade, a incapacidade de sentir prazer, certo? A questão da perda é muito forte como etiologia da depressão, mas não é a única etiologia, existem outras. E eu tenho me debruçado com a questão do medo, também como do fenômeno depressivo, mas o que eu falei muito da vez passada, e é o que eu vou realmente continuar falando, porque não houve tempo hábil para falar de tudo, que é a questão da culpa. E a culpa, essa sensação de dívida com a vida, de dívida com as pessoas, de dívida com si mesmo, de dívida com o mundo, leva a um estado de perda do elan vital. Eu quero tratar da depressão hoje como etiologia dessa patologia psíquica, desse fenômeno que acontece em quaisquer estruturas psíquicas humanas. A culpa como uma autoacusação. A pessoa perde a noção de se rejubilar com ela mesma. Ela não se alegra com ela mesma. Ela só tem queixas em relação a ela mesma. São coisas que ela não fez. E se por acaso fez, não fez da melhor forma. São coisas que ela não construiu ainda e parece que nunca vai construir. A pessoa sente que tem exatamente uma sensação de que uma certa inadimplência emocional. Uma inadimplência, a palavra inadimplência é uma palavra, eu faço uma brincadeira com os meus alunos e eu quero fazer com vocês, que existe o CPF, que é o cadastro de pessoa física, né? O CPF. Quando alguém está com o CPF negativado, tá o quê? No Serasa, tá no SPC, ou seja, ele está inadimplente, ele não pagou a dívida, mas só que existe um CPF de outra ordem, o CPF psíquico, que são 3 palavras: castração, privação e frustração. Então, é o que eu chamo e brinco com os meus alunos e posso fazer para vocês, é o verdadeiro Serasa emocional. É o Serasa emocional. As pessoas que estão com inadimplência emocional, elas estão em dívida. Elas estão castradas nos seus desejos, nos seus sonhos, nos seus projetos de vida, nas suas aspirações de futuro. Elas estão castradas, elas estão privadas da realização dos seus projetos, elas estão privadas dos seus deleites, dos seus prazeres, elas estão privadas das suas perspectivas de enxergar que amanhã pode ser melhor do que hoje. Elas estão privadas, elas estão frustradas. Elas estão frustradas porque elas não... a Maria Dalva está dizendo que está cortando, mas eu acho que todos estão enxergando bem, ouvindo bem, porque para mim está perfeito. Para mim está perfeito. Então, está todo mundo indo bem, viu, Dalva? Deve ser sua internet aí. Aqui está fluindo, que está uma beleza. Graças a Deus o meu Wi-Fi está jóia. Eu aumentei a velocidade por conta das lives e realmente do meu uso. Bom, então a pessoa está castrada, privada, frustrada. Vocês sabem o que significa isso? Isso significa inadimplência emocional. A pessoa se sente em dívida. A pessoa se sente em dívida, a pessoa acha que não vai pagar essa dívida nunca, a pessoa se autoacusa, a pessoa se penitencia, ela se condena. Gente, é muito difícil. Muito obrigado que vocês estão dando feedback que o Wi-Fi tá bom e que tá chegando a vocês a minha comunicação. Então, isto é culpa.
Isto é inadimplência emocional, isso é dívida, não é com o mundo, isto é dívida consigo próprio. É uma dívida impagável, é uma dívida impagável. O deprimido, ele está na penitência da sua dívida. Ele está se penitenciando inconscientemente, porque ele não acha que ele conseguiu realizar os seus sonhos. Ele não se acha, ele não toma posse das suas competências. Pessoal, gente, queridos, quantas pessoas são extremamente incríveis e estão não tomando posse do que são, não tomando posse do que poderiam fazer, não acreditando nos seus potenciais, na sua forma de ser, não amando o seu estilo, odiando o seu estilo, se comparando com os outros, pessoal, uma comparação horrorosa. Cada um é um, cada um é um. Não existe ninguém existe igual ao outro no mundo. Só existe uma Mônica Veras no planeta, só existe uma Sandra Melly Glendler no planeta, só existe uma Thaís Lacerda no planeta, não existe um André Macedo no planeta, não existem outras pessoas iguais a nós. Somos únicos, irrepetíveis, não terceirizáveis e temos a nossa potência de ser, que independe do que o outro é. Comparar é a situação mais boba, mais pouco inteligente que alguém pode fazer na vida, é se comparar com o outro. É dizer, mas eu não tenho a condição de fazer o que ele faz. Não importa, você tem a condição de fazer outra coisa que ele não faz. Ninguém tem todos os talentos do mundo. Ninguém tem uma inteligência múltipla que saberia fazer de tudo um pouco. Mas cadê o olhar? Cadê o olhar amoroso sobre as nossas competências? Cadê o olhar acolhedor pelo que somos? Por que é que ficamos o tempo todo olhando a grama do vizinho é mais verde que a minha? Às vezes você pula o muro e vê que a grama dele é de plástico. Ela não é verdadeira. De perto, cada um tem sua dor. Então, gente, por que se comparar e se colocar para baixo? Posso dizer a vocês que a comparação excessiva é a origem da culpa. A comparação excessiva bota a pessoa para baixo. A comparação excessiva faz a pessoa ficar no CPF de castração, privação e frustração. A pessoa se castra, se priva, se frustra, não se alavanca para o seu porvir, não se alavanca para o seu devir, não se alavanca para o seu dia de amanhã. Que triste é alguém que está fazendo isso consigo próprio, pessoal. Isso dói na alma, isso é uma ferida na alma. A gente vê alguém brilhante que se acha um lixo. Gente, essa percepção equivocada, essa percepção tanática da pulsão de morte que alguém tem sobre si, é isso que faz alguém se autoacusar. Só que eu falei na última live, vou repetir, a autoacusação, ela é indefensável. Eu não posso acusar-me e me defender simultaneamente. Se eu acuso alguém, alguém se defende, ele pode ter a sua contrapartida de defesa, mas se eu me autoacuso, eu me condeno, eu me destruo, eu me penitencio, eu me aprisiono dentro de mim mesma e eu vou viver na anedonia, que é a incapacidade de usufruir os prazeres do ato de existir. Esse ato de existir é único, irrepetível, não terceirizável. Cada um vive a sua vida. É um presente que a gente recebe e a gente tem que cuidar dele para a vida inteira, até o fim. Isto é o grande patrimônio psíquico que podemos amealhar nesta existência. E o deprimido, ele não usufrui desse patrimônio.
ele está debaixo das cobertas, com a cortina cerrada. O dia está lindo, ensolarado, mas para ele está na névoa da pulsão de morte, na névoa da tristeza, da angústia, da dor. E ele, muitas vezes, deixou de acreditar nele completamente. É um incrédulo na sua capacidade de sonhar. É um incrédulo na sua capacidade de fantasiar. Olá, Alzira. Beijos no Rio de Janeiro. Esta incapacidade de fantasiar, de criar para a psicanálise a fantasia ou o fantasma é aquilo que sustenta o nosso desejo. Lacan faz a fórmula do fantasma. Não vou determinar nada aqui, nem vou falar de fórmulas lacanianas, porque atrapalha para nós, né? Sujeito barrado, punção de A, de objeto pequeno A, que é que interessa falar dessas formulações de Lacan maravilhosas, mas que interessam na formação. Mas eu vou destrinchar o sujeito barrado, somos nós, faltantes, pulsão do objeto pequeno A, refém do objeto causa de desejo. Essa é a fórmula da fantasia ou do fantasma, porque o desejo é inconsciente, mas ele se estabelece através da demanda e é a fantasia que sustenta o nosso fantasma. É a capacidade de fantasiar que faz com que a gente acredite que amanhã pode ser melhor do que hoje, que faz que a gente acredita que amanhã vai ser um dia incrível na nossa vida. Isto é fantasia. Mas fantasia não é mentira, fantasia é legítima. Nós precisamos sermos seres de imaginação. A imaginação embotada é o deprimido que não sonha, ele não imagina nada, ele perdeu a capacidade de se projetar no futuro, porque o pensamento obsessivo dele é a morte. O pensamento obsessivo é que a vida não tem saída, e que o caminho é buscar uma saída suicida, porque ele perdeu a capacidade de imaginar, de sonhar, de fantasiar. Ele atravessou esse fantasma, que é o sutiã do desejo, como diz em francês, le fantasme, c'est le soutenu du désir. É exatamente a condição para que a gente sobreviva. Se nós não sonharmos, estamos mortos. Nós podemos sonhar. O humano é o único mamífero que pode devanear. Nós podemos fantasiar. Nós podemos imaginar que nossa vida vai ser outra, se acreditarmos que amanhã será melhor do que hoje. Gente, existe a impermanência em todos os atos. Amanhã é impermanente, hoje é impermanente, eu não sei de nada. Quando eu falei que ia fazer a parte 2, eu apostei que eu estaria viva e que estaria aqui falando para vocês. A vida é aposta. Quem tem a garantia do próximo minuto? Quem tem a garantia do próximo minuto? Esse pensamento positivo, chavão cantado em prosa e verso, não funciona, porque ele é cognitivo. Não adianta um deprimido pensar positivamente, porque ele não tem capacidade de sonhar, de pensar. Ele está embotado na pulsão de vida. Querer que ele agora pense positivo, que vai dar tudo certo. Não é assim, gente. Se fosse assim, era fácil. Bastava, vou pensar positivo e tudo é maravilha. Não é assim. O processo psíquico é muito mais complexo do que esses chavões de autoajuda colocados nas bancas das livrarias. 10 formas de ser feliz. Não é assim. Se fosse assim, não havia necessidade de estudo do psiquismo, e que é insondável esse psiquismo. Por mais que a gente estude, a gente não dá conta dele, nem do nosso, nem dos outros. Então, se fosse tão simples, não haveria doença psíquica. Faça tais passos que vai dar tudo certo. Não é assim, gente, infelizmente. É uma triste notícia. Essas coisas, elas batem e escorrem da alma do deprimido. O deprimido não adianta comprar um livrinho de autoajuda com 10 passos para sair da depressão, que ele não vai conseguir nem ler o livrinho de autoajuda, porque a primeira coisa que ele perde é a concentração cognitiva de poder realmente resolver aquilo. Gente, se tudo fosse a nível da consciência, não existiria
A psicanálise. A psicanálise nasceu porque Freud apostou que existe algo dentro de nós que funciona a revelia da nossa cognição, da nossa vontade consciente. É esse aparato psíquico que tem vida própria, que funciona de forma tão impressionante e que toda noite a gente tem uma psicopatologia da vida cotidiana, que são os nossos sonhos, e que não sabemos o que vamos sonhar, e sonhamos coisas incríveis. Então, este funcionamento interno que não depende do intelecto, da razão, essa desrazão cotidiana que é o sonho, esta psicopatologia natural do dia a dia é que mostra que tem um lugar dentro de nós, the place. Este lugar é o lugar do nosso psiquismo, do nosso inconsciente, que não está em nenhuma circunvolução cerebral. É uma construção totalmente incrível de Freud, desta genialidade do pai da psicanálise, que ele abrilhanta aqui a minha sala para eu me inspirar nele, porque eu tenho certeza que se ele estivesse na contemporaneidade, ele estaria fazendo lives. Eu não duvido disso. Ele estaria fazendo lives incríveis e nós estaríamos bebendo desta fonte. Então, gente, não adianta dizer um deprimido, tenha força, se levante, você tem mulher, você tem filho, você tem neto, você tem que ir para a luta. Gente, não é assim. Ele não vai conseguir conectar esse discurso. A frequência dele está em outra. Não adianta este empurrão, este fortalecimento egóico, vamos sustentar o ego do deprimido. Não é assim. Falham. Essas atitudes esbarram numa verdadeira incógnita, que é o não saber. Por que é que o deprimido não se levanta? Não é porque ele não quer, é porque ele não consegue, é porque ele não pode. Temos que ter complacência, temos que ter compaixão, temos que acolher a dor de quem está sem querer tomar banho, porque não tem forças para se ensaboar. Alguém que não consegue levantar da cama, porque não consegue enxergar o dia. Alguém que não tem planos para o futuro, porque só pensa em morrer. É muita dor, gente. A depressão, eu trabalho há 40 anos com uma clínica de muitos deprimidos. E digo a vocês que cada vez mais eles me ensinam, cada vez mais eles me ensinam a dinamizar a crença no ser humano. Cada vez mais eles me ensinam, porque eles estão mostrando aquilo que é mais precioso, que é o potencial que não está sendo utilizado. Eles estão mostrando para nós, dentro da sua dor, da sua falta de prazer, da sua anedonia, eles estão interrogando a nós próprios, na nossa pulsão de vida. Eles estão interrogando a própria psicanálise. O que fazer comigo? Como você pode me ajudar? Como você pode me ouvir? Como você pode sentir minha dor? E eu digo a vocês, eu não posso sentir a dor dele, porque eu não estou nessa dor, mas eu posso acolher na escuta este vazio, esta sensação de nada, este buraco que nada preenche, que nada acalma, esse buraco que dói, essa dor psíquica que faz com que alguém abra mão de tudo na vida e só queira morrer. Então, gente, é preciso ajuda, é preciso amor de transferência. E hoje eu vou fazer até uma live sobre a quarentena amor com o meu amigo e querido aluno da formação do NAPSE, o Ricardo Godeville, psicólogo clínico e psicanalista em formação, queridíssimo. Vamos trabalhar juntos às 8 horas. Temos uma horinha para descansar e voltaremos com a quarentena amor. Não saio daí. É no meu Instagram, com o Ricardo Godeville. Então, eu vou dizer a vocês o seguinte: acolher a dor psíquica é exatamente a consequência do amor de transferência, desta sagrada missão, deste ofício sacrossanto do analista, de dinamizar o amor de transferência na sua escuta. E o que é a transferência?
Lacan definiu a transferência como a presentificação em ato da realidade do inconsciente. É através do amor de transferência que o inconsciente se manifesta. É através do amor de transferência que o nosso inconsciente grita, que ele fala, que ele postula, que ele coloca as coisas. E o nosso paciente está falando, tem um discurso na dor da depressão. A depressão tem um discurso. A depressão, ela é uma gramática especial. Ela é uma gramática que tem uma semântica própria. Ela tem um funcionamento morfológico próprio. Ela é uma gramática discursiva que o analista vai escutar na sua atenção flutuante, que ele vai trabalhar o significante-chave, aquele que vai fazer efeito na cadeia do paciente e vai fazer o paciente sair da condição de resto e acceder ao lugar de sujeito. É um prazer inenarrável para qualquer analista que teve um paciente que saiu da sua depressão e que consegue voltar para a sua análise na próxima sessão, construindo um fantasiar, construindo um projeto de vida, construindo um ideal de futuro. Isto é muito incrível. Isto abastece as nossas baterias. Nós, analistas, somos abastecidos sempre pela nossa clínica. A nossa clínica se retroalimenta dentro de nós. É impossível a gente não receber mais do que dar, não receber de volta aquilo que a escuta pôde entregar ao paciente. É muito fácil a gente se conectar com a alegria, mas é muito difícil a gente se conectar com a dor. É muito difícil a gente, dentro de uma condição de objeto, porque o analista não é um sujeito do seu desejo. Quando eu digo isso, o analista não vai ser um sujeito igual ao paciente e vai ser uma interlocução de pequeno outro a pequeno outro, de dois semelhantes. Não é assim. Se fosse assim, é o bate-papo. O analista está morto por seus próprios desejos. Ele está ali na condição de um espelho opaco, como diz Lacan, onde só o paciente pode se enxergar. A gente fica na condição de objeto, a gente fica na condição de resto, para que o outro, que é o nosso analisante, seja o sujeito desejante, na posse do seu desejo, podendo trabalhar a sua falta, podendo alavancar a sua história, podendo construir um futuro diferente do presente, muito diferente do passado, podendo recordar, repetir, elaborar, como diz o grande Freud no seu lindo texto, recordar o passado, repete no presente, elabora para o futuro e vamos que vamos, a vida continua, vida que segue. Isso não tem preço. Os honorários do analista não são os honorários financeiros. Os honorários do analista são a condição da gente ver um sujeito sair de uma posição para outra. Quanto custa isso? Não tem preço. Por isso que essa profissão, a gente não quer se aposentar. Eu não conheço psicanalista se aposentando. Eu conheço analistas nonagenários, com 80 anos, trabalhando, felizes da vida, porque ninguém pensa em se aposentar. Eu mesma, agora que eu estou começando. Eu estou começando porque eu fiz 40 anos de clínica, estou gatinha, acho que tenho uma trajetória, Deus me dê vida e saúde, para eu continuar fazendo lives e agora que eu estou no ponto. Agora que eu tenho muita coisa para falar, que eu não teria no começo. Então, quando eu vejo grandes analistas na França, a Marie-Claire Busnelli, com 95 anos, trabalhando ainda, eu fico tão encantada, Denise Jotelet, com 89 anos, e tantas pessoas maravilhosas, a Tamara Landau, com 77 anos, incrível. As pessoas estão completamente ligadas na pulsão de vida. Então, a psicanálise não tem aposentadoria, por uma questão simples. O desejo não se aposenta. Você se aposenta do trabalho, tripalho, do fardo do trabalho. Mas quando o trabalho não é
tripalho, não é peso, não é carga. O trabalho é na ordem do prazer e do desejo. Vai se aposentar para quê? Vamos nos aposentar para quê? Ficar na garagem da vida esperando a morte chegar com a boca cheia de dentes, que nem o Raul Seixas falou. Aposentadoria é a morte do desejo. Não digo a vocês que tem situações que a pessoa precisa se aposentar e até a pessoa ressignifica a vida. Isso não é geral. Mas, infelizmente, eu atendo muitas pessoas que deprimiram com a aposentadoria, que deprimiram porque perderam a pulsão do fazer e viraram os boys da família porque não fazem nada. Meu avô, vá ali pagar no banco que você não faz nada, você está aposentado. Não é assim, gente. Nós temos a pulsão do fazer. Então, alguém que era um magistrado e que virou o boy da família, isso deprime. Porque o sujeito perdeu a condição de ser sujeito desejante. Era doutor fulano de tal. Agora é o avô que tem tempo de sobra para pagar o boleto no banco. Difícil demais isso, gente, porque o trabalho é um dos polos de saúde psíquica. Então, o sujeito, diante da condição psíquica do trabalho, ele tem que realmente encontrar a saída do prazer. Alguém está perguntando, foi Sandrinha, o que dizer a alguém que está triste? Olhe para dentro de si. A alegria não depende do externo, a alegria é sua. Felicidade depende do mundo externo, tá tudo ótimo, estou em Paris, eu estou feliz, mas a alegria não. A alegria não depende, a alegria é exatamente como eu estou, dentro de mim, comigo mesma. Como é que eu estou dinamizando minha pulsão de vida? Como é que eu estou realmente... Bom, infelizmente algumas pessoas estão com a internet oscilando, mas pessoal, vão me dando feedback aí, porque a minha internet está ótima. Eu espero que esteja ok. Vocês estão, gente, vendo bem? Está todo mundo escutando bem ou está oscilando? Vão me dando feedback, porque para mim está ok. Se você está triste, procure. A vida é feita de tristezas também? A vida não é só alegria? A tristeza não é depressão? Tristeza é um sentimento natural do ser humano. Ninguém pode viver alegre o tempo todo. A gente vive nas oscilações, um dia melhor, outro dia pior, faz parte. A pergunta é, onde está a minha insatisfação ou a minha satisfação comigo mesma? Em que ponto eu ancoro a minha satisfação pelo outro? Por que é que eu terceirizo para o outro me dar a satisfação que eu não consigo dar para mim mesma? Cada um, gente, é responsável pelo quanto de prazer que se permite ter na vida. Isto é muito importante. Infelizmente, estou falando da depressão, não estou falando de outras patologias, da melancolia, de outras coisas, mas na depressão o sujeito perdeu a capacidade de ter prazer na vida e perdeu a capacidade de apostar na imaginação, na fantasia, na sublimação. Quero dizer a vocês que a arte é uma saída fantástica. Se nós pudéssemos pegar a arte e transformar na nossa vida, seja em qualquer coisa, nem que seja ouvindo música, nem que seja assistindo uma boa peça, uma boa orquestra, nem que seja fazendo alguma coisa, eu quero dizer a vocês que transformar a vida em arte é transformar o melhor da vida. Eu estou buscando uma saída artística. O meu teclado, as minhas músicas, as minhas canções, as minhas aulas e também as lives são artísticas para mim, porque é uma experiência de estar fazendo uma palestra sem ver ninguém. Está sendo muito engraçado, eu acho barato. Eu vejo vocês dando feedbacks, mas eu não estou vendo ninguém. Então, só estou vendo eu estou falando para mim, via vocês. Então, a arte, gente, é uma saída. O deprimido não se conecta com a arte. Ele perdeu a capacidade de sonhar. Alguém está falando que fez uma faxina dançando forró. Que beleza, eu também danço horrores. Vou dizer a vocês uma coisa que eu estou fazendo, que eu estou adorando. Eu adoro John Travolta. Certo? Eu sou da época dos embalos de sábado à noite, minha adolescência. Então eu achei no YouTube uns álbuns de John Travolta e Olivia Newton-John, embalos do sábado à noite e Grease, e eu danço o dia todo. Então eu faço tudo
a lá embalos de sábado à noite. Isso dá uma pulsão de vida, porque a música, eu estou estudando música, os bemóis, eles tendem a você se sentir de um jeito e os sustenidos de outro. Então, há músicas que são alegradoras e há músicas que são depressivas. Então, há músicas que deixam a gente mal, há músicas que deixam a gente animado. Então, Greasy é bom demais. Tell Me More, eu escutei várias vezes hoje, me animando, porque isto é importante, porque temos que celebrar. Então, o que fazer com o deprimido, gente, que se sente culpado porque ele não é o que ele gostaria de ser? Primeira coisa é fazer ele olhar para ele. Parar de se comparar com as pessoas. Infelizmente, tudo isso é fruto desse neoliberalismo e do nosso capitalismo. Infelizmente, o capitalismo trouxe essa depressão em larga escala. As pessoas o tempo todo se comparam, o carro que não tem, a casa que não tem, a viagem que não fez, o dinheiro que não tem. Pessoal, isso traz uma consequência de sofrimento psíquico tão grande, porque a busca pelo sucesso virou uma coisa imperiosa, parece que tem que ter sucesso. Tem que ser feliz como é. Não pode ser esse sucesso absurdo que tem que ter. Então a gente vê, eu atendo jovens de 26, 27, 28 anos, deprimidos porque não têm ainda o que gostariam de ter aos 25 anos, porque achavam que aos 25 anos já deveriam estar milionários. É muito triste isso, gente. É muito triste. Essa situação imperiosa, superegóica, tem que ter, tem que ganhar, tem que fazer fortuna. Isso tira do sujeito as fortunas interiores, os valores interiores, as alegrias interiores. Parece que nada disso interessa. Interessa a conta bancária, interessa a ostentação. Temos que cuidar disso. Hoje a gente não precisa, nesse confinamento, bolsa de marca, ninguém olha. Ninguém está olhando para nada. A gente tem que usar máscara. A gente tem que estar se cuidando. Isso é uma metáfora de que o mais importante é a vida. O mais importante é a saúde, o mais importante são os valores, os vínculos de afeto que estabelecemos uns nos outros. Infelizmente, com o neoliberalismo, com esse capitalismo selvagem que a gente vive, essa indústria consumista, esses templos do consumo, faz as pessoas terem necessidade de coisas que não precisam, desenvolverem desejos de coisas que não preenchem, de objetos que não preenchem. Porque agora, qual é o objeto que preenche a nossa angústia? Tem um objeto desejado que a gente está querendo que aconteça, chama-se a vacina contra o Covid-19. Esse é o objeto pequeno a mais desejado pela humanidade. Que maravilha se essa vacina aparece. Quanto custa essa vacina? Porque com essa vacina a gente ganha a liberdade. Mas que liberdade a gente vai ganhar? Aquela que nos aprisionava antes do confinamento, que não tínhamos tempo para nada, que saíamos correndo nos engarrafamentos, que estavam nessa agonia e que faz as depressões nascerem. A vida é isso? Será que a gente vai voltar para a mesma coisa? Será que a gente não vai ter aprendido nada de novo? Eu quero dizer que as pessoas que não vivem no capitalismo possivelmente são mais felizes. As pessoas que vivem, que eu digo a vocês, não vou terceirizar tudo para o capitalismo, não, porque não é justo que tudo seja o sistema econômico e político que nós vivemos. Quero dizer a vocês que as pessoas mais felizes são aquelas que se conectam com seu próprio desejo, aquelas que fazem valer o sentido que elas construíram para a própria vida, aquelas que fazem valer exatamente a sua pulsão de vida para o seu futuro, aquelas que estão vivendo intensamente o viver. Não podemos viver mais da forma com esse liberalismo econômico fracassado que a Laura Scaldaferri, tudo bom, Laurinha, está dizendo aqui. Nós temos que buscar a temperança. A temperança é o equilíbrio que vai fazer com que a gente viva para consumir de outra maneira. A gente viva para consumir os nossos dias preenchidos por força,
por esperança, por fé, por ânimo. Não é uma saída do consumo, porque o sujeito está consumido na sua própria angústia. É esse sujeito consumido na sua dor do existir. É esse sujeito que faz a depressão tomar posse dele e ele está refém do grande senhor depressão. Ele é escravo, ele é vassalo, ele perdeu a capacidade de sonhar. Dói muito, gente. Não estou aqui numa visão julgadora da doença psíquica, ao contrário, compreendedora. Eu compreendo isso, porque o sujeito não está porque quer. Ele não é um preguiçoso que não consegue levantar da cama, ele não consegue. Às vezes, nem a medicação faz efeito, ele vai precisar até de um eletroconvulsoterapia. Às vezes tem pessoas que precisam de choque, de ketamina, de internamento. É muito duro, é uma doença tenebrosa, é um câncer na alma. Alguém está perguntando se eu tenho livros da minha autoria. Gente, eu trabalhei nesses 40 anos tanto, falei tanto, escutei tanto, mas eu falhei em não escrever. Então agora, neste confinamento, eu estou dando encaminhamento a 2 livros que estavam escritos há um tempo atrás e paralisados pela falta de tempo. O confinamento me fez fazer lives, palestras e voltar a escrever, porque escrever é muito importante. Então, provavelmente, meus livros vão sair como e-books, não como livros físicos, mas eles vão sair em breve e vocês vão saber. Mas eu acho que o tempo para escrever é um pouco mais para frente, quando eu estiver um pouco mais velha, porque realmente se dedicar à escrita é uma coisa que exige tempo. Então, eu tenho feito assim muitos trabalhos orais, de fala, mas acredito que os artigos do livro eu pretendo transformá-los em pequenos artigos também. Isso é uma questão, eu estou organizando, eu estou aproveitando esse confinamento, está fazendo uma mudança de paradigma na minha vida. Então, eu estou dando atenção a coisas que estavam arquivadas por absoluta falta de tempo. Os engarrafamentos me faziam perder tempo. Eu não tenho mais engarrafamento, eu faço tudo na minha sala, então eu tenho horário para tudo. Eu sou britânica, faço a minha live 6 horas em ponto. Falar é a minha cara, eu gosto de falar me faz bem, mas eu acho que as palavras passam e os escritos permanecem. Verba, volenti, scripti, manet, em latim. Eu preciso escrever. Então, é necessário deixar coisas escritas para a posteridade. Mas agora, com esse mundo midiático, é tudo mais fácil. Você pode fazer tudo pela internet e facilita muito mais. Então, eu acredito que essa transmissão oral que eu estou fazendo vai trazer retornos para vocês e para mim. Quero dizer que o confinamento, eu estou usando o eixo sublimatório. Longe da minha mãezinha, quase 60 dias hospitalizada, já está em casa, que bom, não pegou o Covid, ficou 2 andares de Covid, não pegou, está em casa, no UTI, no home doctor, com o carinho da família, muito bom, obrigado por toda a torcida de vocês, pelas orações, ela está em casa. Minha netinha, quase 3 meses que eu não vejo também, ou seja, é o momento de transformar tudo isso em arte. As minhas lives clínicas é uma forma de transformar, de sublimar, de organizar para vocês algumas ideias. Então, gente, eu estou feliz com 110 pessoas ao vivo, é uma marca ótima, né? O que significa que as minhas lives estão dando certo, agora tem 109, e que elas estão nos ajudando, vocês estão se sentindo felizes e eu estou feliz também porque essas lives estão me animando a produzir, a ler, a estudar. Hoje eu passei o dia todo estudando, eu revi muitos textos que eu achei que eram importantes, eu rever, ou seja, 111 pessoas, que beleza, eu estou muito feliz e dizer a vocês que vou continuar com as minhas lives. Semana que vem vamos falar da síndrome do pânico, da angústia. Com a depressão, eu realmente vencemos, mamãe está em casa, Alzirinha, chegou em casa e nós estamos celebrando essa vitória. Ela não foi contaminada pelo Covid-19, ela está com a sua
moleste a sua enfermidade, que ela já está há 5 anos, e nós estamos felizes porque ela está realmente em casa com os cuidados da família e do afeto. E pode distribuir essa notícia maravilhosa. Viu? Então, isso é força, é alegria, é pulsão de vida. Quero dizer a vocês que eu estou mega feliz. Obrigado, Sheila, pelo incentivo. Você sempre disse que eu devia ter um canal no YouTube. Hoje eu estou inaugurando o meu canal do YouTube com um primeiro vídeo, é o confinamento do corpo e liberdade de ideias. Eu já gravei 10 vídeos. Vou soltar esses vídeos e voltar com esse canal. Então, vamos para frente. Queridos, obrigado pelo beijo de minha mãe que está mandando. Obrigado, gente. Estamos se encerrando aqui. Estamos quase no horário, faltam 10 minutos, mas eu estou feliz porque eu acho que eu consegui dar o recado de dizer, de resumo, 112 pessoas participando, que coisa boa. Dizer a vocês que o deprimido precisa do amor de transferência. Ninguém resiste ao amor. A depressão não suporta o amor. O amor é ele que é a mola mestra da vida. Sem amor nada somos. Vou falar do amor daqui a pouquinho, às 20 horas, com o Ricardo Godeville. Quarentena amor, esse neologismo que ele criou. O amor na quarentena, o amor nos salva. Que esta live seja um ato de amor para vocês. Do meu amor de transferência com a vida, com os meus pacientes, com os meus alunos, com os meus amigos, com a minha família, né, com todos que eu amo. E porque esse potencial de amor é que ele não pode nunca deprimir. Tudo pode deprimir, menos o amor. O amor, ele resta, ele sustenta, ele é imortal. Ele ultrapassa até a morte, porque o amor é o que temos de melhor na vida. É o amor. Viva o amor. Ontem, dia de Santo Antônio, para os devotos do Santo Casamenteiro. Anteontem, Dia dos Namorados, e hoje a live, não percam, Quarentena Amor, como estarão as relações amorosas na contemporaneidade. Daqui a pouco, às 20 horas, com Ricardo Godeville. Estou voltando. Beijo para vocês, muito obrigada. Nós hoje encerramos a depressão e voltamos com a Síndrome do Pânico de hoje a 8. Se Deus quiser. Tenham uma semana de vitória. Fiquem firmes. Beijo para todos. Vou aprender agora a gravar. Eu já estou ficando craque. Agora eu encerro e agora